que são os outros setores da sociedade, então, fazendo as pressões, né? Em 2008, a Marina ficou muito notória a saída dela do governo por causa do embate dela com a ex-presidente Dilma Rousseff, que era ministra da Casa Civil, em torno das hidrelétricas. Mas toda vez que a gente conversa com a Marina sobre isso, principalmente quando ela decidiu voltar ao campo do lulismo na Frente Ampla, né? Ela fez questão sempre de falar, não foi isso que motivou a minha saída, não foi isso. Não é que isso não tenha tido peso nenhum, sim, mas tinha um contexto mais amplo, principalmente de embate com o agronegócio, com o ministro da Agricultura da época, o Stefanes, e por uma percepção que hoje, dela... inclusive, é um signatário de pedido de impeachment do presidente da República. Não é mesmo? Porque o mundo capotou de lá para cá, não é mesmo? Não girou, né? Pois é. Mas, enfim, ela sempre faz questão... ou fez questão nesse movimento de voltar para o governo do Lula, de grifar isso, olha, não, eu fui perdendo condições políticas, principalmente por conta do embate com o mundo agro. Teve a questão das hidrelétricas, mas o mundo agro foi o mais complicado ali na questão do desmatamento, no incentivo ao plantio. As commodities estavam explodindo, então ela sentia que o governo Lula não conseguia ou não trabalhava o suficiente para segurar a expansão de plantio de soja, por exemplo, em áreas degradadas e etc. Esse problema permanece, o agro é fortíssimo. Sim. O Lula precisa se vai conseguir são outros 500, mas tenta angariar alguma simpatia desse setor da sociedade que é refratário ao PT, ao governo dele. E agora, então, tem esse novo elemento dos senadores ali da região norte em torno da questão da Petrobras, né? Como é que você enxerga a chance de equilibrar um pouco as vozes aí e de a Marina seguir prestigiada diante de quem são esses outros atores? Acho que primeiro com cautela do presidente em certas declarações, né? Tudo bem que isso que você até leu, né, de uma citação em relação à fala do presidente, mostra uma fala razoável. Agora, quando ele fala que o IBAMA está contra o governo, aí acho que ele passa do ponto. Né? E aí é um pouco esse paradoxo da comunicação. Né? É ótimo que o presidente se comunique mais, fale mais, só que ele se arrisca mais também. E sabendo que o Lula tem esse problema de escorregar nas falas, e não é de hoje, não é o Lula 3, não é o Lula já quase octogenário que está cometendo esses deslizes, era o Lula já antes de virar presidente da República pela primeira vez. Volta e meia soltava esse tipo de declaração e o fez também. A gente pode lembrar quando ele falava dos homens de olhos azuis que imperializaram o mundo e tal. Enfim, falas infelizes do Lula, elas existem há muito tempo. Só que nesse momento, né, num novo contexto de uma polarização radicalizada, de uma popularidade mais baixa, né, de uma situação econômica mais difícil, né, do governo Trump, o presidente precisa ser triplamente cauteloso e é difícil para ele ser cauteloso. Então ele fica dentro desse paradoxo, né? De um lado é bom que ele se comunique mais e ele tem também virtudes importantes como comunicador, uma figura carismática e tudo mais, sabe falar um linguajar que acessa as pessoas, mas por outro lado comete deslizes que jogam contra si. Então acho que primeiro é isso, é equilibrar a comunicação e segundo, de alguma maneira eu vou repisar o que eu já falei, fazendo política. Né? Ou seja, tentando, negociando, interagindo, tentando encontrar essas soluções de meio termo, né? Essas soluções de compromisso, inclusive com o próprio agronegócio. Né, que, queira-se ou não, também está aí presente. É claro que não é possível a gente admitir aquilo que viu nos 4 anos anteriores ao governo do presidente Lula, né, ou até os 6 anos anteriores, se a gente pega ainda o governo Temer, em que você teve um vale-tudo do ponto de vista de expansão da fronteira agrícola, né, sem qualquer tipo de preocupação com o controle ambiental por parte do governo. Você teve uma sabotagem de órgãos como o IBAMA por parte do governo. Desmonte absoluto. Um desmonte. Quando não dava para desmontar, sabotava, perseguição de funcionários, assédio institucional, você teve todo tipo de coisa. E a gente sabe que isso não está ocorrendo dessa maneira agora, o que já é um avanço significativo.
Então, de um lado, isso coloca um certo freio aos excessos que certos setores do agronegócio cometem, né? E isso, evidentemente, gera insatisfação de forma generalizada. Agora, aí é uma situação inescapável. Também não dá para tergiversar nisso, mas dá para buscar outros pontos de contato, outros pontos de entendimento. E acho que o próprio governo tem se esforçado nesse sentido. Tem ali um ministro da Agricultura que é alguém com alguma interlocução com esse setor. E que aparentemente, quando eu estive com a ministra Marina Silva no começo de 2023, logo no comecinho do novo governo Lula, né? E ela estava muito preocupada em remontar o aparato de proteção ao meio ambiente, de fiscalização. Teve nos anos Bolsonaro, teve uma questão de se abrir mão das multas, né? Então, assim, tinha uma série de multas já definidas, aplicadas, que foram anistiadas. Então, não só não se puniu, como se revogaram as punições anteriores e passou a boiada de vez. Aí ela estava muito focada nessa reconstrução para conseguir pensar uma agenda adiante, né? E pelo que eu li, até a coluna do meu colega da CNN, Daniel Hittner, o Planalto entende que ela tem condições de permanecer se a questão da exploração da Foz avançar, um pouco por isso que você falou, porque ela conseguiu... não é se distanciar, mas deixar uma divisão mais clara entre o que é decisão técnica e o que é política de Estado, de meio ambiente e tudo mais. Eu queria convidar... E na política se ganha algumas e se perde outras. Né? Se quando você perde, você fala, então não brinco mais, é complicado. Né? Olha, eu acho que é sempre bom a gente pensar na democracia, é sempre bom a gente relembrar que a democracia não é uma característica permanente dos governos, que ela é algo que deve ser cultivado sempre, o tempo todo, com muito cuidado, como se ela fosse uma planta rara, porque é o que ela é. Eu convido todo mundo para ver o novo documentário do Canal Meio, que estreia no dia 18.